que Danilo Marra. Não, HG, eu só ia complementar também o que o Vitor estava trazendo, porque o Pedro Daniel, ele é o CEO da SAF do Atlético. E o CEO nada mais significa do que um representante dos donos dentro de uma empresa que eles não estão presentes a todos os dias para poder gerir ela de perto. O CEO, ele é o representante dos donos. Na ausência dos donos, quem vai tomar a decisão como se fosse dono, entre aspas, né? Porque é representando os interesses dos donos, então vai estar ali, claro, munido com a informação, com a ideia que ele tem que seguir a partir de quem manda, mas ele só exerce esse papel na SAF. E aí, tem a notícia que foi trazida hoje na Itatiaia com relação ao aporte, né? Que entra parcialmente... Que programa? Como é que chama? The Voice. É. Hoje não, cara, eles podiam ter esperado amanhã. Pois é, não, eu até... Até nisso errado até no time, né? É porque o Calil não deu entrevista pro Everton essa semana e teve que usar o aporte. É, deve ser isso. Mas né? a entrevista Não, tá na aí. dinheiro é muito transmissão. importante, só pra ficar claro, tem que pagar a conta mesmo. Mas, poxa, mas hoje, na boca dos caras, que, tipo, pô, cara, isso é ruim até pra rádio, que é uma rádio gigante em Minas, importante, mas eles tinham que falar assim, não, pô, calma aí, tá ficando feio pra gente. Então, na transmissão ontem da TMC, eu tava junto com outro colega que a gente até brincou, né, em tom jocoso mesmo, de que apareceu uma notícia sobre o aporte. E não é que apareceu, né? A SAF do Atlético, gerida dessa forma, com CEO, sem CEO, com qualquer pessoa que seja, é uma tragédia e vai continuar sendo uma tragédia se continuar sendo gerido da forma que é. E aí tem, assim, diversos problemas. Tem um aumento da dívida que é evidente, que aumentou durante o período da SAF, isso é inegável, aumentou também para com os donos, e aí essa coisa dessa dívida que foi criada com os donos se transformou em participação na SAF depois. O Atlético briga 3 anos seguidos contra o rebaixamento. Parte da SAF também foi comprada por um cidadão que já foi preso, né? Por um cidadão que já foi preso. E que aparentemente só os donos do Atlético não sabiam que ele tinha alguma coisa que não estava muito certo num banco que vendia investimento rendendo 150% do CDI, né? Era só os donos do Atlético que não sabiam que não dá pra vender um investimento com 150% do CDI, né? E para além disso, a Itatiaia trazer, aí eu peço até perdão pra emissora enquanto emissora, né? E pros profissionais, porque a culpa não é do nome Itatiaia nem dos profissionais que lá Claro estão, que não, evidentemente não. Mas a Itatiaia trazer essa notícia só evidencia mais ainda que o Atlético também é parte do projeto que, eu volto a dizer, foi tratado pelo Thiago Maia, que é o CFO do Atlético, o diretor financeiro do Atlético, como empresas do grupo da família. É um projeto dessas empresas do grupo da família também, ou até principalmente político. Político. Porque a influência exercida pela Itatiaia, a influência exercida pela outra emissora, pela possibilidade de, quem sabe, ter a ambição de controlar massas que torcem, no caso até inclusive a massa atleticana, que torce pro Clube Atlético Mineiro, isso também parte de ambição política, tá? E eu acho que a gente, assim, isso daqui eu tô falando, eu, Danilo Marra, não tem nada de HG Play nisso, não tem nada de... Até porque a HG Play não paga meu salário e... Por enfim. enquanto. Enfim. É uma SAF mesmo, tá meio menino, né? Mas isso daí, até quando que a gente vai fingir que o que tá acontecendo no Atlético é normal? Até quando que a gente vai fingir que não tem política envolvida nisso? Ou que não é principalmente política envolvida nisso? A campanha... eu não vou falar isso não. É melhor eu não falar isso não. Eu não vou falar É isso. porque tem um recado pra você aqui, ó. Negócio, ó, Danilo, o que acontece muito Eu não vou falar isso não. dessas recentes coletivas, desde os jogadores, né? Inclusive o nosso Juan Tressoldi, que é muito leão na hora de ofender jornalista, mas na hora de dar uma satisfação minimamente aceitável pro seu torcedor, depois de um vexame, virou um gatinho, né? Foi o primeiro entrevistado na Saída do Campo ontem. Um gatinho, nem parecia aquele leão ofendendo um jornalista, colega nosso lá no Couto Pereira. Que inclusive muita gente não entendeu, e algumas pessoas me cobraram, mas é porque eu dei o recado aqui, depois eu expliquei o que havia acontecido lá na Band, né? Isso aconteceu no jogo contra o Coritiba, para quem está assistindo aqui, mas não sabia do que havia rolado. O Juan Tressoldi, ele passou, depois da derrota do Atlético para o Coritiba, o Breno Galante estava filmando, jogador por jogador, chamando os jogadores para que desse uma palavra com ele, já que ele viaja sempre com o time. E aí passou o Hulk, passou não sei mais quem, e passou o Juan. Aí ele chamou o Juan e o Juan mandou ele se fuder.
Então, é um bando de milindrado do cacete mesmo. Não pode falar nada. Você pode elogiar o cara frequentemente. O dia que você falar com o cara, que o cara foi um panda em campo, ele fica puto com você e aí começa a mandar recado e tal, etc. E não é só no Atlético não, tá? Não é só no Atlético não. Mas esse grupo aí tem muito milindrado. E aí eu falei aqui, pra ele baixar a bola dele, pra ele ter respeito com as pessoas, porque do lado de cá a gente avaliava a questão técnica, que inclusive ele estava sendo muito elogiado. Ele é um dos... Se for olhar a temporada, ele dos mais regulares. Ele se salva na temporada até agora. O melhor do zagueiro, seguramente. Mas aí é o que também aponta por que o Atlético tá nisso. Sim. Ele ser o melhor dos zagueiros não é legal pra ele, né? Falar, porra, legal, mas numa defesa que é ruim, num time que é ruim, num time que vai lutar contra o rebaixamento, é que nem dizer que você é o mais bonito da sua casa. Na sua casa seguramente você não é, mas da sua rua, o pai da Alice mais bonito da rua é o... Sim. É isso, cara. É muito pouco, mas o que eu falei é pra ele baixar a bola, que ele respeitar as pessoas como a gente respeita aqui. Porque dizer que o cara foi mal, foi bem, tá mal e etc, não é atingir a honra do cara. Agora mandar um repórter se fuder, né? E não adianta negar, porque tá gravado. Depois eu falei, inclusive com uma pessoa do Atlético, cara, ver se ele pede desculpa aqui, tá, é o mínimo que ele vai poder fazer. Então foi